Olá pessoal, esse vídeo aqui é um react a uma live aqui da Multiversal Flaviana, onde eles falam ali do tanque de Betesda, tá? Tanque de Betesda, e ali se fala que era um tanque pagão e que os judeus frequentavam ali junto com pagãos e era tudo misturado, enfim, no tempo de Jesus, né? Bom, essa passagem do tanque de Betesda, né? Ela aparece ali no Evangelho de João, tá? Então vai dizer assim, João 5, do 2 ao 9. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali havia um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: Querem ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro dia antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, mais uma cura no sábado de Jesus, né? Bom, o Betesda é um nome que vem do aramaico e ele significa casa de misericórdia, mas provavelmente significa isso, tá? O movimento da água no tanque de Betesda, ele era um movimento natural, tá? Ele era formado assim de duas piscinas, tinha uma piscina norte e uma piscina sul, que foram construídas em épocas diferentes, servindo como reservatórios para piscinas menores, que fica na leste e oeste. Então, veja, eu tenho duas piscinas grandes, que é da norte e sul, que é para abastecer a cidade mesmo. E dali eu derivo água que vai para as piscinas menores, né, que fica na leste e oeste. É esse lado ocidental, o lado oeste, que foi concebido como uma mikvah. Por que você sabe disso? Porque você tem degraus, tá? Para você entrar nessa piscina menor. Isso é típico de uma mikvé. Veja, não é no tanque grande, tá? Fundo, 13 metros de altura, não é esse. É no menorzinho. Então, aquilo dali é usado para purificação, num ritual judaico. Agora, as tradições judaicas associavam regularmente a cura com a turbulência intermitente da água. Essa turbulência era causada pela própria movimentação, quando você abria lá as portas para encher, gerava ali uma turbulência na água, tá? Entre as piscinas norte e sul. Não foi até a construção da terceira muralha da cidade ao norte de Betesda, durante o reinado de Herodes Agripa, isso por volta de 44, que a principal fonte de água para a piscina do norte teria sido cortada. Tá? Bom, com relação à parte que fala ali no versículo do anjo que agita as águas, né? Esse versículo, muito provavelmente, é uma interpolação, porque ele não consta nos manuscritos mais antigos, como P66, P75, Vaticanos e Sinaíticos. Mais de 20 testemunhos gregos aparece um asterisco para sinalizar que a palavra não é original. Além disso, esse verso que fala do anjo que agita as águas, ele tem várias palavras ali que não se encontram no restante do Evangelho de João. Então, a crítica textual não tem muitas dúvidas em dizer que isso é uma interpolação. Isso não está no texto original. O anjo, aquele versinho que fala do anjo. Tá? Bom, na época de Jesus, havia um templo de Esculápio, que era conhecido como Epidauro. Isso ficava perto de Corinto. Então lá você podia ser curado. A cura baseava mais ou menos, era baseada da seguinte maneira:
você pegava, entrava nesse local, nesse templo, que era quase como um hospital, ficava lá, dormia, tinha um sonho. No dia seguinte, você relatava o sonho ao sacerdote. Ele, com base no sonho, ele ia te dar o medicamento. No sonho e no que você estava sentindo, ele ia te dar o medicamento. Tá? Naturalmente, se fazia o registro disso. Se você fosse curado, muito provavelmente você voltaria lá para colocar uma escultura, um ex-voto, né? Que é uma imagem de uma parte do corpo que foi curada. Isso ainda é muito comum hoje, né? Então, tinha o registro disso, de quem foi curado e de qual foi o medicamento que deram. Então, com o tempo, esses sacerdotes, eles já sabiam mais ou menos aqueles receitas que tinham mais chance de dar certo. Então, esses templos de Esculápio, eles acabavam funcionando algumas vezes, não poucas vezes, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente, tá? No meio daquela situação toda, né, de invocar Asclépio, não sei o quê, tinha ali uma taxa de eficiência ali. O tanque de Bethesda, ele foi escavado em 1957. Aqui, esse aqui do manual do Random Price, ele tem na página 286, ele fala dessas escavações. Tá? Ele se refere a essas escavações. E ele vai dizer o seguinte: o tanque de Bethesda foi escavado pelos padres brancos com apoio da École Biblique, por Rousset e Vaux, em 1957 a 62. O local foi identificado como tanque de Bethesda, com base na longa associação do local com ele, e escavações subsequentes provaram que a tradição estava correta. Os arqueólogos encontraram um tanque dividido por um dique de pedra de quase 6 metros de largura, exatamente como descrito pelos historiadores e peregrinos da igreja primitiva. As dimensões totais do tanque são grandes, com uma área total estimada de mais de 4.000 metros quadrados. Os escavadores também encontraram o que identificaram como oferenda votiva de uma mulher romana, chamada Pompeia, na forma de um pé. Eles identificaram a oferta como pagã, e talvez datando do século II depois de Cristo. Então, veja, esse tanque de Betesda, ele era usado para a adoração de Esculápio. A adoração de Esculápio a Deus de cura foi praticada no tanque e pode refletir sobre a tradição de cura ligada às águas daquele local. Os arqueólogos encontraram uma igreja construída em cima desse tanque e, com base em evidências arquitetônicas, dataram as 2 primeiras décadas do século V. Os persas destruíram essa igreja no século VII, foi substituída pelas cruzadas. Embora a capela não esteja mais em pé, as escadas até o tanque ainda estão lá. Hoje a igreja de Santana fica no local. Tá? Então eu queria chamar a atenção para essa igreja de Santana aí, porque eu quero mostrar aqui uma outra imagem, que é essa imagem aqui. Você vê que essa referência, eu vou deixar todas as referências aí na descrição, né? Você vê que tem aqui, ó, esse pé, ó, oferta votiva encontrada na igreja de Santana. Esse pé de mármore branco foi desenterrado aos pés da igreja de Santana em 1866. Ela agora é preservada no Museu Judaico, no Louvre. A inscrição em grego, na parte superior, lê, dedicada a Lucília Pompeia. Dedicada a Lucília Pompeia. Esse mármore de pé foi dado para a igreja como um presente votivo, em reconhecimento a uma cura alcançada neste local por essa mulher que tinha um problema no pé. A data da inscrição do mármore pertence ao tempo de Adriano, 117 a 138. Então, a evidência que nós temos aqui arqueológica é que esses tanques
eles faziam parte desse templo de Esculápio, que ficava, essa igreja fica ali perto do tanque, e, e aquilo fazia parte desse templo pagão. Então, esse, esse tanque de Betesda fazia parte desse templo pagão. Isso no século II, templo de Adriano, 120. Não se sabe no tempo de Jesus, tá? Não se sabe. E com relação ao uso desses mikvahs para outros fins que não purificação, se entende que isso não consta em nenhuma fonte literária ou arqueológica. André Dupré e Nicole Baleiche concluíram que o local servia como culto pagão a Asclépio em 135, porque tem esse pé votivo aí dessa época. Porém, é incerto quando tais atividades de cura teriam começado, podendo ter se iniciado mesmo em 70. No entanto, as práticas pagãs de cura incluíam uma etapa que era feita a análise dos sonhos dos pacientes, o que não está compatível com a descrição feita em João 5,2. Ou seja, João não está descrevendo uma prática pagã, mas como um ritual de purificação judeu adaptado. Bernier, ele conclui que o texto de João foi escrito numa época antes de 70, quando a piscina ainda estava em funcionamento como um banho ritual judaico. Então, eu quero concluir o seguinte: o que nós temos é que essa tanque de Betesda ele funcionava dentro de um templo pagão, como parte de um templo pagão, no século II. Temos aí o pé votivo aí. Agora, isso provavelmente vem em período anterior, mais provavelmente ali anos 70, porque depois que Jerusalém foi destruída, aquela área foi ocupada por romanos, então aquilo naturalmente se construiu ali um templo pagão. Agora, se isso vem para a época de Jesus, para os anos 30, não temos evidência disso. Não temos evidência disso. Então, isso que a gente tem da arqueologia, ou seja, a descrição que está lá em João provavelmente é uma prática judaica adaptada. Ele misturou um conteúdo pagão que ele viu em outros templos, trouxe lá para aquela mikvé. Mas ainda não era ali um templo de Asclépio, entende? É isso que a gente tem da arqueologia. Agora, para você mostrar que aquilo era um templo de Asclépio funcionando na época de Jesus, isso não temos corroboração arqueológica para isso. Entende? O que a gente tem é do século II. Então, é nesse sentido que eu queria corrigir, ou querendo mostrar, né? Se tiver, por favor, apresente aí o documento. História é feita com. Então, se tiver, apresente. Mas, a princípio, a descrição que consta em João é de uma prática judaica, tá? Adaptada. E, efetivamente, um templo pagão, século II. Isso é o que a gente tem. Muito obrigado, então.